Olá, nesse vídeo nós vamos conversar sobre um tema que é extremamente frequente em processos seletivos com elevado nível de concorrência, como é o caso do vestibular de medicina, apesar desse tema não fazer parte do programa de conteúdo do edital, que é a questão da ansiedade. Já aqui de começo, eu deixo bem claro que o objetivo desse vídeo não é dar uma aula sobre transtornos de ansiedade, muito menos fechar diagnóstico de alguém aqui via YouTube. O objetivo desse vídeo é compartilhar experiências, primeiro para vocês verem que vocês não são os primeiros a sofrerem por isso, segundo, perceberem que pessoas que sofrem por isso conseguem também a aprovação do vestibular de medicina, e terceiro, é orientar vocês quanto à importância de procurar ajuda, seja na família, seja com ajuda profissional. Dito isto, como é que a gente pode reconhecer sintomas de ansiedade de uma maneira mais superficial? O principal sintoma de quem sofre de transtorno de ansiedade generalizada é uma frequente preocupação, e é uma preocupação que geralmente é desproporcional, ou seja, via de regra, pequenos problemas causam grandes preocupações, mas esse não é o único sintoma que se pode encontrar. Muito paciente tem dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar, uma sensação de fraqueza que muitas vezes ele não sabe explicar de onde é que vem aquela fraqueza. O coração pode acelerar de vez em quando, pode ter alguns picos hipertensivos, eventualmente tem uns episódios de queixa, de dificuldade para respirar. Então, você vê, somente com base nisso, que são sintomas debilitantes. Mas é importante também a gente tentar diferenciar aqui ou deixar claro que nem todo paciente ou nem todo mundo que está com sentido ansioso, aquela ansiedade que você tem antes da prova, aquela sensação de pressão que você sente pelo resultado por algo que você tanto investiu, nem todo mundo vai preencher critério para transtorno de ansiedade generalizada, tá certo? Então, o que eu quero dizer é que até um certo grau é normal você ter ansiedade, é normal você se sentir ansioso, é normal você criar expectativa por resultado depois que você investiu tanto tempo, tanto esforço, tanto dinheiro, muitas vezes um pedaço da tua juventude que você está abrindo mão em busca de um resultado que você não tem nenhuma garantia que esse resultado virá, e muitas vezes essa incerteza é um fator que contribui ainda mais para você se sentir ansioso, é um fator mais que contribui para você se sentir inseguro, para você se sentir nervoso, e é normal. Seria estranho se você despender tanta coisa num projeto e não sentir qualquer pressão com relação a isso. Existem pessoas realmente que são assim, não era o meu caso, e na verdade a minoria das pessoas é que tem esse perfil. Quase todas as pessoas, em maior ou menor grau, sentem um pouco da pressão, principalmente quando a gente fala de concursos de um nível de concorrência mais elevado, pois essa incerteza se torna ainda maior nesse tipo de situação. Então, se você olhar por essas queixas, você vai ver que é difícil você estudar com esse tipo de problema. É difícil você estudar quando você não consegue se concentrar. É difícil você até sentar na mesa para estudar quando você tem aquela sensação de fadiga, aquela sensação de fraqueza. É difícil você estudar quando você vem tendo dificuldade para dormir durante longos períodos. Mas eu quero que você entenda que isso aqui que eu estou falando são os sintomas a mais curto prazo. No curto prazo, é isso que a ansiedade vai fazer contra você. Porém, o principal objetivo de eu gravar isso aqui é abrir os olhos para vocês, os olhos de vocês, para os problemas que isso pode trazer no longo prazo. Caso não seja controlado esse transtorno de ansiedade para quem preenche critério, o que vai acontecer é que, de certo modo, você vai perdendo aos poucos o controle sobre a tua vida. Cada vez mais
você vai tentar fazer as coisas. E quanto mais ansioso você estiver, mais difícil vai ser você tomar as decisões corretas na tua vida. Então isso aumenta a chance de você falhar na próxima tentativa. Então perceba que isso vira uma bola de neve. Você está ansioso, você tenta, você falha. Você fica mais ansioso, isso vai aumentar a chance de você falhar na próxima tentativa. Se você for falhando repetidas vezes, isso vai crescendo e chega uma hora que isso fica maior do que você. E aí é o desespero, a falta de raciocínio é quem vai determinar as tuas ações. Então, o prejuízo a longo prazo que a ansiedade pode trazer é terrível. E geralmente, quando se é mais jovem, a gente não tem nem experiência de vida para perceber o que é que isso pode fazer lá na frente. E como eu já tenho um pouco mais de idade do que a maioria de vocês, eu já passei por isso como estudante e hoje eu trato alguns pacientes que têm esse tipo de transtorno na minha rotina diária. Então, saibam que geralmente a ansiedade, isso vale para muitos transtornos psiquiátricos. Geralmente transtornos psiquiátricos eles não costumam vir sozinhos. Pode vir sozinho? Pode. Mas é normal, é frequente, muito frequente que os pacientes com ansiedade também desenvolvam outras condições psiquiátricas, por exemplo, a depressão. Tanto é que se você for ver alguns desses sintomas aqui, dificuldade para se concentrar, alteração do sono, isso também é sintoma de depressão. Depressão também pode causar dor pelo corpo, que a ansiedade também pode dar. Então perceba que os sintomas se misturam e muitas vezes eles se desenvolvem as duas doenças ao mesmo tempo. Então, o principal motivo de eu querer gravar isso aqui para vocês é procurem ver se vocês estão tendo algum tipo de sintoma desses que eu falei e procure a equipe médica de tua confiança, seja o médico, seja o psicólogo, seja alguém que faz um acompanhamento seu de equipe de saúde e seja uma pessoa em quem você confia, porque como o público geralmente do vestibular é um público mais jovem, quanto mais cedo a gente começar a tratar isso, maior vai ser a chance de evitar prejuízos maiores lá na frente. Acredite, perder um ano de vestibular é muito mais fácil você corrigir isso do que tratar alguns quadros de depressão, alguns quadros de ansiedade simplesmente, ou depressão também, simplesmente tiram do paciente a capacidade de viver de uma maneira saudável. Não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue nutrir relacionamentos pessoais de maneira saudável, não consegue praticar uma atividade física. Então, percebam que isso no longo prazo é muito, muito maior do que alguns anos que você perde no vestibular. Tanto é que hoje eu me sinto feliz, acho até que eu saio no lucro por ter conseguido a aprovação e hoje, felizmente, eu vejo que essa questão da ansiedade está muito mais sob controle. Eu nunca fechei critério para transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente o que eu sentia era ali nas 2 semanas que antecediam a prova, principalmente, eu tinha dificuldade para dormir, alternava entre diarreia e constipação, tinha dificuldade para me concentrar, mas isso ficava restrito àquele período ali que antecedia a prova. Então, e mesmo assim atrapalhou bastante. E o que me ajudou, ou pelo menos o que eu diria para mim mesmo, se eu por acaso pudesse mandar uma mensagem ali para o passado, é que depois eu percebi que muitos daqueles problemas que me causavam esses sintomas, depois de um tempo eles se resolviam sozinhos, independente de eu estar ansioso ou não. Então eu comecei a enfiar na minha cabeça que a ansiedade simplesmente não ajudava. E geralmente o contrário, quando eu estava ansioso a chance de eu falhar era maior ainda. Então hoje a maneira como eu levo a vida eu faço o melhor que eu posso, a partir do momento em que eu determinei um objetivo e montei um plano naquela direção. Vou fazer o melhor que eu puder e se der certo, ótimo. Se não der, paciência. Já passei por tantas outras experiências em que as coisas não deram certo no momento inicial.
que eu sei hoje que se por acaso eu continuar tentando de uma maneira séria e for afinando e for melhorando a, a minha metodologia em busca desse objetivo, a chance de eu conseguir isso em médio e longo prazo é imensa. Então hoje eu encaro a vida muito mais por meio das ideias de longo prazo, porque eu sei que geralmente as coisas para mim em curto prazo não costumam dar muito certo, mas felizmente a vida está muito mais próxima de uma maratona, se a gente quiser chamar assim, fazer essa comparação. A vida está muito mais próxima de uma maratona do que de uma corrida de 100 metros. Então, para mim, na minha experiência, o que me faltava era experiência de vida. O fato de eu ir amadurecendo durante o processo do vestibular me ajudou a conseguir abordar temas estressantes hoje, já na fase mais adulta, mais madura, me ajudou a abordar temas estressantes de uma maneira mais saudável. Então, tanto é que nesse momento eu estou em preparação para a prova de residência também, ou seja, eu também estou encarando um segundo vestibular, mas hoje, aos 35 anos, eu encaro isso de uma maneira muito diferente de como eu vi isso pela primeira vez aos 18 anos. Então, levo as coisas com muito mais calma e eu sei que se eu for tentando e for tentando melhorando, for tentando melhorar, a tendência é que as coisas se aproximem do meu objetivo. E uma coisa que eu gostaria de dizer também é que se essa sensação de incerteza quanto ao esforço que você emprega sem ter a certeza de que vai ter o retorno, saiba que isso vai te acompanhar durante toda a vida. Na verdade, depois de um tempo eu percebi que não existe garantia para quase nada na vida. Na verdade, eu acho que nada tem garantias. Isso vale para os seus estudos, isso vale quando você estiver no emprego, isso vale muitas vezes para relacionamento pessoal, isso vale para a vida. Então, hoje o que eu penso, nos diferentes campos da minha vida, eu simplesmente tento aplicar o melhor que eu posso. Se não der certo, paciência, a vida segue. Só quero lhes pedir mais uma vez, se acharem que estão tendo sintomas de ansiedade ou depressão, o foco aqui foi mais ansiedade, procure ajuda profissional, procure alguém que você confia, porque se você não controlar esse problema, a tendência é que no longo prazo esse problema controle você. E acredite, eu vejo isso em muito paciente. Se você não controlar, existe uma grande probabilidade disso no longo prazo destruir a tua vida. E não é isso que eu quero para nenhum de vocês, tá bom? Portanto, se quiserem deixar alguma mensagem, alguma pergunta, algum tema que quiserem sugerir, eu vou deixar aqui abaixo. Vou deixar o link para o meu Instagram para se alguém quiser perguntar alguma coisa de maneira um pouco mais reservada. E desejo a todos bons estudos e até a próxima.